não haverá limite de idade para o departamento infantil. Então as crianças que não estavam indo devido ao limite de idade, hoje estão liberadas. E das crianças, essas crianças podem ir, ficar à vontade. Crianças que estavam conosco aqui na hora da pregação, não iam por causa da idade, mas agora podem ir porque hoje é dia das crianças, o departamento infantil então liberou para todas as crianças. E quanto a nós, vamos abrir a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5, por favor. Eclesiastes, capítulo 5, versículos de 1 a 7. Eclesiastes, no capítulo 5, versículos de 1 a 7. Eclesiastes 5, versículos de 1 a 7. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de todos que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois Ele não se agrada de todos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Muito obrigado. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que Ele destrua o que você fez? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Amém. Amém. Irmãos, nesse trecho do livro de Eclesiastes, Salomão reflete sobre a tolice de nós nós prometermos algo precipitadamente diante de Deus e não cumprirmos. Aqui nesse trecho, como em outros, ele usa a expressão é melhor. Há alguns domingos eu preguei aqui na igreja um sermão titulado O que é melhor? E nós vimos que é melhor o bom nome do que as muitas riquezas, é melhor a casa onde há luto do que a casa onde há banquete, e é melhor a repreensão do sábio do que as risadas do tolo. Nesse trecho, Salomão também fala sobre isso, ele fala sobre o que é melhor. E então, no mundo, meus amados irmãos, de vaidades, de ilusões, de coisas que parecem, mas não são, Salomão agora para a sua reflexão sobre temas gerais e reflete sobre pessoas que se aproximam de Deus no culto. Salomão também diz que no culto tem umas vaidades, não é só na vida lá fora, não. Salomão está observando aqui as pessoas indo ao culto na época dele. Nós temos que lembrar que a época de Salomão não é a época igual a nossa, é uma época bem anterior, lá do Antigo Testamento, há muitos anos de nós, em que o culto era diferente. O culto era realizado a Deus no templo de Jerusalém, construído inclusive pelo próprio Salomão, e esse culto envolvia o sacrifício de animais, porque eles eram como que um prenúncio de Jesus Cristo, eles anunciavam o sacrifício em lugar dos pecadores. Porém, Salomão observou que também dentro da vida religiosa há algumas vaidades. Ele percebeu que dentro da vida religiosa também há alguns enganos, como há na vida como um todo. E ele percebeu que algumas pessoas se aproximavam diante de Deus e precipitadamente faziam uns votos a Deus e diziam: Deus, se o Senhor me der isso, eu devolverei ao Senhor os sacrifícios, eu oferecerei sacrifícios de gratidão, e serei assim, e serei assim, e serei assim, assim e assim. A lei de Deus não proibia fazer juramentos, mas também não incentivava. Lá em Deuteronômio nós temos uma passagem em que Moisés diz: olha, ninguém é obrigado a fazer voto a Deus, mas se fizer um voto a Deus, cumpra, porque Deus é sério. Deus, Ele quer que nós tenhamos palavra, e Ele quer que nós honremos com os nossos compromissos, com os nossos votos. Então é melhor que você não vote do que votar e não cumprir o seu voto diante de Deus.
Salomão observou aqui exatamente o que Moisés falou anos antes. E ele diz aqui que observou a vida religiosa do seu tempo e percebeu que havia ali, meus amados irmãos, um engano entre as pessoas. As pessoas vinham apressadamente diante de Deus, fazendo 1001 promessas, mas tais pessoas não cumpriam depois. Salomão diz que isso é muito grave, isso é muito sério. Isso atrai a ira de Deus, como ele diz aqui, e também o desagrado. Salomão diz que Deus não se agrada de pessoas que prometem, mas não cumprem. Então Salomão nos mostra o que é melhor do que prometer. Versículo 1: guarde o pé quando você entrar na casa de Deus, chegar-se para ouvir. Escuta a expressão, é melhor do que, está vendo? Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar contas. O que seria esse sacrifício de tolos? Exatamente o que ele já vem dizendo aqui no livro dele, que há pessoas que vivem a vida sem a sabedoria de Deus. E nós pensamos numa pessoa sem sabedoria de Deus, que está bebendo, numa pessoa que está na festa, numa pessoa que está nas vaidades, né? Nós classificamos como vaidades somente beber e ir para as festas. Só que Salomão diz aqui que também tem um perigo dentro da vida religiosa, não apenas fora da vida religiosa, mas dentro da vida religiosa. E ele diz que o perigo aqui é nós deixarmos de ouvir e obedecer a Deus e começarmos a pecar diante de Deus, ainda que de uma forma muito honesta, ainda que de uma forma bem intencionada. Boas intenções não são suficientes diante de Deus. Nós gostamos muito da expressão, moço, não está errado, mas ele tem um coração tão bom, foi na boa intenção. Diante de Deus não existem essas boas intenções, porque diante de Deus, ou nós levamos a palavra dele a sério, ou não. Diante do Senhor, a própria Bíblia nos mostra isso, nós devemos levá-lo a sério, nós devemos olhar para a vontade de Deus e procurar realizá-la, e entender que com Deus não se brinca. Salomão então observa que havia uma vaidade no seu tempo, não só na procura pela felicidade, na bebedeira, no sexo desenfreado, mas também havia uma vaidade na vida religiosa. Pessoas que achavam que estavam comprando a Deus, agradando a Deus, oferecendo sacrifícios e mais sacrifícios, quando na verdade elas estavam desagradando a Deus. E Salomão então diz: pessoal, é melhor chegar-se para ouvir do que oferecer um sacrifício de tolos. Veja que no começo do versículo 1, ele diz: guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. A expressão guardar o pé significa ter reverência, prestar atenção no ensinamento do sacerdote. Naquele tempo havia um homem dentro do templo que era denominado de sacerdote. Ele entregava os sacrifícios a Deus, mas não só isso, os sacerdotes também ensinavam a lei de Deus. Quando pensamos em sacerdotes, só lembramos do ministério deles de apresentar sacrifícios a Deus, mas não era só esse. Segundo o livro de Malaquias, da boca do sacerdote deveria vir a lei de Deus, deveria vir o ensino correto. Os sacerdotes não apenas levavam os homens a Deus, no sentido de que ofereciam sacrifícios em favor do povo, mas também os sacerdotes traziam Deus ao povo. Quando eles ensinavam a lei de Deus, eles ensinavam ao povo como o povo deveria viver. Salomão então diz o seguinte: melhor do que ficar fazendo promessas a Deus, melhor do que fazer 1001 votos a Deus, não cumprir nenhum, imagine 1000, ao invés de ficar aí prometendo diante do Senhor, para depois trazer sacrifícios como se Deus se agradasse disso. Salomão diz: entre na casa de Deus com reverência e preste atenção no ensino da palavra e ponha essa palavra em ação. Em um mundo de vaidades, em um mundo de faz de conto, em um mundo de tantas futilidades, em um mundo que parece, mas não é, em um mundo que nós queremos agarrar as coisas e todas elas são passageiras, Salomão diz: existe uma substância, existe algo nesse mundo que não é passageiro, existe algo nesse mundo que não é ilusório, existe algo nesse mundo que não é vaidade. Salomão diz: é a palavra de Deus. Só há, meus irmãos, um conteúdo ao qual devemos nos agarrar nesse mundo tão passageiro e ilusório. É o conteúdo da palavra do Senhor Deus. Tirando isso, tudo é vaidade desse mundo. As riquezas passam, são ilusórias. O sexo ilícito pode até ser bom no momento, mas logo a velhice chega, o sexo cessa e as consequências vêm. A bebedeira também, as farras também, a fama acaba.
Quantas pessoas no passado eram famosas, quantas pessoas no passado eram badaladas, buscadas, o autógrafo delas valia milhões. Hoje, se elas forem às ruas, ninguém as reconhece mais. Hoje essas pessoas são brasileiros e brasileiras comuns, que passam nas ruas e ninguém mais corre atrás em busca de um autógrafo ou de uma foto com tais pessoas. A vaidade passa, a riqueza passa, a beleza passa, a fama passa, mas Salomão diz: a palavra de Deus não, e é ela que nós temos que buscar. Chegar-se para ouvir, diz Salomão, é melhor do que ficar fazendo votos diante de Deus e ter uma vida religiosa que parece que é interessante, mas não é. Salomão diz que nossa boca tem que ter cuidado. Quando estamos diante de Deus, normalmente, e eu sou crente há 15 anos, eu sou membro de igreja, eu já fiz isso, já presenciei isso. Nós temos aquele costume de dizer: se Deus fizer tal coisa comigo, eu serei um crente mais sincero. Se Deus me der um carro, eu usarei esse carro para a honra e glória de Deus. Se Deus me der uma casa, esta casa será uma segunda igreja. Se Deus me der isso, eu farei assim. Se Deus me der isso, eu serei assim. Mas Deus sabe, e até muitos de nós também aqui, que dessas 1000 promessas nós descumprimos 2000. Nós não somos bons em cumprir promessas. Por isso Salomão diz: ao invés de ficar aí com a boca só fazendo promessas, dizendo a Deus que vai fazer isso, vai se converter, vai ser crente, vai ser batizado, vai tomar um compromisso com Deus, agora assumir um compromisso com Deus, vai seguir a Jesus, vai ser um crente de oração, vai ler mais a Bíblia, vai ler a Bíblia todo em um ano. Salomão diz: melhor do que isso é você simplesmente ouvir a voz de Deus e obedecer. Nós diante de Deus deveríamos nos calar mais e ouvir muito mais. Nós deveríamos falar menos e ouvir mais. Diante do Senhor nós devemos nos silenciar. Nossas palavras diante de Deus são perigosas, e eu digo por quê? No texto bíblico, se você prestar bem atenção, Salomão diz algo que é aterrorizante no versículo 2. Ele diz assim, que a sua boca não se precipite, nem se apresse seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Nós ouvimos aqui na igreja várias vezes que temos que aprender a falar com os irmãos, não podemos falar palavras tolas com os irmãos. Aprendemos nos estudos de família que devemos saber falar com o cônjuge, não podemos ser agressivos na voz, não podemos ser pessoas que têm uma linguagem corrosiva, doente, que agride o outro. Mas hoje somos ensinados pela palavra de Deus aqui em Eclesiastes a também termos cuidado com as palavras diante de Deus, diante dos irmãos, diante do marido e da esposa, diante dos filhos e também agora diante de Deus, porque diz Salomão: Deus está no céu, nós aqui na terra. Deus é maior do que nós, Deus conhece todas as coisas, Deus sabe as mentiras que nós contamos diante dele. Eu vou ser assim, eu vou ser assim, esse ano você mais assim, você mais assim. Mentira! Terminamos o ano pior do que entramos. Terminamos o ano, não cumprimos nenhuma promessa, nem desse ano, nem do ano passado, e as promessas vão se acumulando. E para, vamos dizer assim, ludibriar a Deus, nós então damos uma oferta maior, nós então fazemos uma coisa que parece impressionante diante de Deus. Salomão diz: isso é sacrifício de todos. Melhor do que nós queremos impressionar a Deus, tentando tapar o sol com a peneira, tentando fazer com que Deus não veja nossos votos precipitados e tolos. Salomão diz: é melhor chegar-se para ouvir. Salomão diz: olha, é melhor você e eu sermos ouvintes da palavra. É melhor eu e você sermos praticantes da palavra. O que você e eu temos que fazer, meus amados irmãos, é ouvir a Deus, falar com Deus somente o necessário, falar com Deus em oração, falar com Deus pedindo perdão pelos pecados, falar com Deus intercedendo pelas pessoas, mas cuidado com as promessas. Se Deus me der um casamento, eu vou ser mais comprometido, porque solteiro é difícil vir a Deus, mas casado, eu vou ser o crente mais fiel da igreja. Quando o cara, se não for atrás, não vem mais. Deus sabe disso, essas promessas são todas, e Deus já sabe cada uma delas, e nós também, até nós aqui na terra já sabemos que muitas delas são meras vaidades. Salomão diz que do muito falar, do muito prometer, esse falar aqui não é o falar geral, aqui esse versículo não proíbe que você seja uma pessoa comunicativa, não é isso. Você pode ser comunicativo. O que Salomão proíbe aqui é muita promessa, e o que tem mais no meio dos evangélicos hoje é promessa. Pastor,
O ano que vem, pastor, você é o crente mais fiel da igreja. 2 de janeiro, se não for atrás, só Deus sabe onde é que está. Pastor, olha, o ano que vem, se nós não evangelizarmos aqui a cidade toda, não evangelizamos nem a vizinhança. Essas promessas diante de Deus, de Salomão, elas são tolices. Salomão diz o seguinte: melhor do que elas é a palavra de Deus. Nossa palavra não é cumprida, nossa palavra é insegura, nossa palavra é duvidosa, nossa palavra está carregada de mentiras, cinismo, insinuações e muita falsidade. A palavra de Deus não. A palavra de Deus é reta, a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é poderosa, a palavra do Senhor é santificadora, a palavra do Senhor nos santifica, a palavra do Senhor é digna de confiança. Confiar na palavra do homem, nem pensar. Confiar na palavra de Deus, sim. É isso que Salomão ensina para mim e para você. Nesse mundo há muitas vaidades, há muitas tolices, e muitas delas são as nossas palavras. Assim como é vaidade a vida de alguém longe de Deus, assim como é vaidade procurar felicidade nos bens desse mundo, também é vaidade ficar falando diante de Deus e não cumprir. O que Deus quer é obediência. O que Deus quer é compromisso com a palavra dele. O que Deus quer de mim e de você nesse mundo que passa, nesse mundo tão frágil, nesse mundo tão ilusório, é compromisso com a palavra dele. O que Deus quer de mim e de você é que você e eu ouçamos a palavra dele aqui na igreja, domingo, quarta, terça, quinta, sei lá que dia que seja. Deus quer que nós ouçamos a palavra dele e coloquemos isso em ação. Lá no Novo Testamento, Tiago diz assim, ó: todo homem esteja pronto para ouvir, seja tardio para falar e tardio para se irar. E então ele prossegue e diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-vos a vocês mesmos. Mais adiante, ele diz que se nós não guardarmos a palavra de Deus, nossa religião é vã. Salomão diz a mesma coisa aqui. Salomão diz que toda promessa a Deus que não é cumprida evidencia uma religião vã. Uma pessoa que parece, mas não é. Uma pessoa que você a escuta e diz: pronto, vamos mudar o mundo inteiro agora. Missões terá os intercessores, missões terá os contribuintes. O alvo é 22 milhões, nós alcançaremos 52 milhões. Mas não é assim na prática. Na prática é bem diferente. Olha a profissão de fé. Quantas promessas na profissão de fé. Quantas promessas diante de Deus para sermos batizados. Nós queremos mesmo ser batizados. E aí, para ser batizados, nós então inventamos um monte de coisas. Você assim, você assim, você assim. Mas não somos. Salomão diz: melhor do que a profissão de fé é obedecer à palavra de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, que fazem o mal sem se dar conta. Olha só, sem se dar conta. O que Salomão quer dizer é: nós muitas vezes pensamos que estamos abafando diante de Deus e na verdade estamos reprovados por Ele. Achamos o seguinte: não, Deus está se agradando na minha vida, eu sou uma pessoa muito sincera, eu sou uma pessoa que tem boas intenções diante dele. Deus não quer boas intenções. Deus quer compromisso com a palavra dele. Deus quer ouvintes praticantes da palavra. Deus quer pessoas que temam e tremam diante da palavra dele. Deus quer pessoas que não fiquem atrás em busca de coisas vãs, mas que busquem a palavra dele, porque é a única substância que nós temos em um mundo de vapor, de ilusão, de fumaça como o nosso mundo. Nosso mundo é passageiro, é ilusório, ele parece, mas não é. O mundo é uma miragem. Hoje admiramos uma coisa, amanhã tal coisa é desprezada. Hoje alguém está no topo, alguém é famoso mundialmente, amanhã essa pessoa está internada numa clínica de reabilitação. O mundo é passageiro, ele não gira, ele capota, como diz o povo. Isso é verdade. A única coisa segura que nós temos no meio do mundo é a palavra do Senhor Deus. Por isso que Salomão diz: chegar-se para ouvir é melhor do que ficar dizendo que vai fazer isso e aquilo. Melhor do que ficar dizendo que vai fazer é fazer. É isso que Salomão está ensinando aqui. Ao invés de ficarmos prometendo que vamos fazer, ao invés de prometermos que agora será assim, 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 que façamos assim, assim, assim. Chegar-se para ouvir, diz Salomão, é muito melhor do que nós oferecermos sacrifícios. Os homens e as mulheres naquele tempo, eles vinham com grandes sacrifícios e entregavam ao sacerdote e pensavam que estavam impressionando a Deus. Salomão então diz o seguinte: olha, tem uma vaidade nisso.
Tem uma coisa que as pessoas não estão percebendo, que elas estão falando demais diante de Deus, e diante de Deus temos que falar de menos, porque Deus está no céu e nós estamos na terra. Deus é soberano, Ele é maior do que nós, Ele é mais poderoso do que nós. Ele pode nos destruir assim, ó, de uma hora para outra. Ele pode nos arrancar o fôlego de vida e nossa história interrompe ali. Mas pastor, eu tenho 1001 sonhos pela frente. Quando Deus quer levar, pode ter 2000 sonhos pela frente. Ele está no céu, nós estamos na terra. Nós não podemos provocar a ira de Deus, não podemos brincar com Deus, não podemos fazer promessas a Deus depois descumpridas, como se Deus fosse um bobo. Deus não é bobo, Deus não é ninguém para que você e eu fiquemos brincando com Ele. Nós não podemos de forma nenhuma abusar da graça de Deus, não podemos de forma nenhuma pensar o seguinte: Deus é bom, Ele perdoa mesmo, eu vou viver do jeito que eu quiser. Não. Uma pessoa que quer desdenhar da graça é sinal de que ela nunca usufruiu da graça, porque quem usufrui da graça de Deus só tem uma reação: a entrega total a esse Deus e a obediência a Ele de todo o coração, com todo o seu ser. É isso que Salomão diz aqui. Uma pessoa que realmente está com Deus é uma pessoa obediente à palavra, é uma pessoa que ouve a palavra e a coloca em prática. Por isso que ele finaliza nos versículos 4 a 7 dizendo: quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumprir, pois Ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor, olha o melhor de novo aí: melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao sacerdote de Deus que foi descuido, ou seja, não invente uma desculpa. Não chegue diante do sacerdote com desculpas, porque Deus não aceita desculpas. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você disse e deixar que Ele destrua o que você fez? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Está vendo? Ao invés de nós ficarmos prometendo a Deus, Salomão conclui do jeito que começou: o que Deus quer de mim e de você é temor, compromisso, obediência. Deus quer que você e eu nos comprometamos com a palavra dEle, colocando-a em prática. Deus quer que você e eu sejamos homens e mulheres obedientes a Ele, homens e mulheres que vivem a palavra, homens e mulheres que estão interessados nos ensinos da Bíblia para colocá-los em ação. Deus não quer romarias, Deus não quer promessas, Deus não quer votos, Deus não quer coisas religiosas grandiosas. Elas só impressionam os homens. Essas coisas grandiosas que evangélicos e não evangélicos fazem, elas só impressionam os homens. A Deus não. Deus chama muitas dessas coisas de tolice, inclusive. Deus não quer estruturas, aparências. Deus não quer religiosidades, promessas vazias. Deus quer você. Deus quer a minha e a sua obediência. Deus quer discípulos. Ele quer homens e mulheres comprometidos com Ele, homens e mulheres cujos corações foram transformados pela palavra, homens e mulheres que temem diante dEle, que tremem diante da palavra dEle, homens e mulheres comprometidos em obedecer ao que está escrito. Deus quer pessoas que ouvem a palavra dEle com reverência, retendo toda a palavra, aproveitando toda a pregação para colocar em ação de segunda a sábado. O que Deus quer é que você e eu nos comprometamos com a palavra dEle. Chegasse para ouvir, diz a Bíblia, é muito melhor do que oferecermos a Deus sacrifícios vazios, sacrifícios que não adiantam de nada. Se alguém fez um voto a Deus, diz a Bíblia, então vai lá e cumpre rapidamente. E se não fez ainda, não faça. Sejam poucas tuas palavras diante de Deus, porque Deus sabe do dia que fizemos a promessa, e Deus sabe quando nós a quebramos também. Quantas pessoas foram ao altar e prometeram diante de Deus, não diante do padre nem do pastor, mas diante de Deus, serem fiéis aos votos de matrimônio até que a morte os separasse, e não foram. Quantas pessoas disseram: olha, eu vou ser um pastor fiel, eu vou morrer pregando a palavra, mas não foram. Eles prometeram diante de um concílio, prometeram diante de uma igreja toda, prometeram diante, meus amados irmãos, de muitas pessoas. Eles disseram que iam ser fiéis, eles disseram que iam ser pastores que pregariam a palavra, mas não cumpriram a palavra, não pregaram a palavra. Eles apostataram e se venderam ao fim das contas. Eles fizeram 1001 promessas a Deus, entraram em igrejas, foram batizados,
Quantos prometeram na profissão de fé que seriam fiéis a Cristo até o fim, depois se desviaram e estão no mundo hoje descumprindo o que prometeram? Há muitas promessas não cumpridas diante de Deus. Se Deus fosse passar a régua mesmo e colocar o pingo no i, Deus não deixaria ninguém sobre a face da terra. Todos nós seremos encontrados como mentirosos e transgressores diante de Deus. Quantas vezes nós dissemos: Deus, se o Senhor agir aqui em casa, se o Senhor nos socorrer nessa situação, olha, nós seremos assim, assim, assim. Só foi a prova passar, esqueceu Deus. Só foi a prova passar, Deus abençoou, é nem saber de Deus. Ao invés de nós sermos assim, tão falsos e mentirosos, sejamos verdadeiros, comprometidos com a palavra de Deus. Chegasse para ouvir é melhor do que ficar fazendo compromissos diante de Deus que nunca serão assumidos. Deus não quer compromissos, Deus não quer promessas, Deus não quer esse tipo de promessa vã, de boca cheia e coração vazio. Deus não quer que nós fiquemos aqui na igreja ou em casa dizendo: você assim, você assim, você assim agora. Não. Deus quer ouvidos e coração. Escute isso: Deus quer ouvidos e coração. Deus quer que nós ouçamos a palavra dele. Deus quer que nós meditemos na palavra dele. E principalmente Deus quer que nós pratiquemos a palavra dele. Chegasse para ouvir de Salomão: é melhor do que ficarmos com religiosidade vazia. Pastor, o que é chegar-se para ouvir? É como eu expliquei aqui: é você ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. É ter atenção ao conteúdo da palavra de Deus. É se comprometer com a palavra do Senhor. O sacerdote estava lá pregando a palavra no templo. O que é que o povo deveria fazer? O povo deveria chegar e ouvir a instrução e colocá-la em ação, ao invés de ficar fazendo promessas diante de Deus. O que nós crentes temos que fazer hoje? Virmos à igreja, ouvirmos a pregação do Senhor e também colocá-la em prática, ao invés de ficarmos dizendo: em 2026 eu serei assim, eu serei um super crente, ninguém vai me acompanhar em 2026, eu vou orar tanto aqui na igreja que vão me expulsar do culto de oração, vão querer trancar as portas e eu vou entrar aqui dentro, que eu vou ficar logo para sexta-feira aqui. Se vier num culto de oração é muito. Não perco mais a escola dominical. Eu virei a todas as escolas dominicais de 2026. Todas elas eu estarei, comentarei, anotarei e participarei. Duas. Depois só Deus sabe onde é que está. Deus não quer essas promessas. O que é que Deus quer então, pastor? De mim, para resumir a pregação, Deus quer de mim e de você a submissão à palavra dele. Deus quer de nós a obediência. Deus não quer promessas, Deus quer ação. Deus não quer falatórios inúteis e vazios e blá blá blá, e palavras e palavras e palavras e palavras. Deus quer ação, obediência, discipulado, compromisso. Deus quer que você e eu coloquemos a palavra pregada dele em ação. Deus quer que você e eu sejamos discípulos que obedecem, que põem em prática, que vivem a palavra, que pagam o preço da palavra, que renunciam, que são fiéis aos mandamentos dele. É isso que Deus quer. Deus não quer promessas. Deus não quer, meus amados irmãos, tantas palavras, mas são tantas palavras, tantas palavras. No livro de Malaquias tem uma expressão que me chama muita atenção. Deus fala bem assim: se no meio de vocês tivesse alguém que fechasse as portas do templo, para que eu não sofresse mais com os ajuntamentos de vocês. Quando eu li isso a primeira vez, eu confesso que eu fiquei chocado. Rapaz, mas quanta dureza de Deus aqui. E Deus tem que ser duro conosco mesmo, porque nós somos muito falsos. Essa é a verdade. Eu poderia usar uma palavra mais branda, poderia. Eu poderia usar aqui um veludo, um algodão, eu poderia, mas não vai adiantar. Eu posso cobrir um defunto com a roupa melhor e o perfume mais cheiroso. Ele cobre um defunto. Ou seja, o problema tem que ser dito tal qual ele é. E qual é o problema nosso? Prometemos, não cumprimos. O que é isso? É veracidade? É integridade? É transparência? Não. A Bíblia tem um nome para isso: pecado. O nome disso é pecado. Nós não podemos transgredir a lei de Deus prometendo aquilo que não vamos cumprir. Melhor do que isso, diz a Bíblia, é obediência. Deus quer isso. Obediência sim é veracidade. Obediência sim é compromisso. Obediência é o contrário da falsidade. Na falsidade nós parecemos ser o que não somos. Na obediência nós praticamos quem nós somos. Nós somos quem realmente nós somos. E é isso que Deus quer. Deus quer derrubar máscaras para fazer pessoas
pessoas verdadeiras. Deus quer derrubar roupas para levantar pessoas íntegras. Deus quer derrubar reputações de pessoas que parecem, mas não são, para construir um edifício verdadeiro ali, de uma pessoa que é o que realmente é, que parece ser o que realmente ela é. A Bíblia nos chama a irmos além das aparências. A Bíblia nos chama a ser, a viver, a nos comprometer. Então, meus amados irmãos, que eu e você sejamos obedientes à palavra, porque a Bíblia diz que é melhor chegar-se para ouvir do que oferecer sacrifícios que não agradam a Deus. Amém. Vamos cantar ao Senhor.